De cara, aqui eu coloquei para a gente um processo básico de um reator nuclear, certo? Tem reatores de diferentes tipos, certo? Diferente do que você está vendo aqui. Falar, mas meu professor me passou um reator diferente, em que o sistema é acoplado todo dentro dele. Cara, sem problema nenhum, certo? Nós só estamos montando um esqueminha genérico aqui para você entender o funcionamento. E aí nós vamos entrar um pouquinho na parte de química ambiental também, falando em cima disso daqui. Algo que também é importante e vem sendo bem cobrado ultimamente, principalmente nos 12 princípios da química verde, certo? Então, de radioatividade, basicamente aqui nós vamos falar de energia nuclear. Pelo nome, eu ainda vejo pessoas, e é sugestivo pelo nome, certo? Pensando em energia nuclear como energia que vem do núcleo. Tudo bem, está correto isso. Mas de que núcleo? Aí quando você fala, tá, mas de que núcleo? Aí a pessoa para e pensa, núcleo da Terra, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Não, certo? O núcleo que interessa para nós aqui é o núcleo de um átomo. Então a energia nuclear está relacionada à energia do núcleo de um átomo, ok? Então basicamente, gente, o nosso reator nuclear, o corpo do reator, está representado aqui, certo? Nessa parte maior. Então aqui nós temos o corpo do reator. Lembrando que nós temos reatores diferentes, tudo bem? Mas o processo é basicamente o seguinte, certo? Essas barrinhas em preto que estão aqui no meio, certo? São as barrinhas onde ocorre a reação que interessa para a gente, certo? E a nossa energia nuclear, ela é proveniente de um negócio chamado fissão nuclear, que na sequência a gente vai desmembrar a reação de fissão de fato, tudo bem? Então, a fissão nuclear é o que importa para a gente. Onde ocorre isso e o que significa fissão? Fissão significa para nós quebra, certo? Uma ruptura. Então, tem uma quebra, tem uma ruptura do quê? Uma ruptura do átomo, uma ruptura do núcleo atômico, certo? E isso acontece aqui nessas barrinhas, certo? Essas barrinhas são o que representam para nós o nosso material radioativo. E aí nós vamos vagar aqui sobre algumas informações. O nosso material radioativo, normalmente utilizado nos reatores, ou é urânio enriquecido, certo? Ou é urânio enriquecido, a gente chama de urânio 235, ou plutônio, certo? Mas basicamente urânio. E aí eu já vou jogar para cima aqui uma questão extremamente importante que vale a pena a gente pensar, certo? O Brasil tem as usinas nucleares presentes lá em Angra, certo? Lá em Angra dos Reis, Angra 1 e Angra 2, certo? Operando. E nós, no Brasil, temos uma das maiores, se não a maior, reserva de urânio do planeta. Então, tu pensa comigo, nós temos a maior reserva de urânio do planeta, ou uma das, se eu não me engano é a maior, lá em Caetité, na Bahia, certo? E nós temos usinas nucleares que podem ajudar na nossa matriz energética. E o nosso material, o nosso urânio radioativo, sendo que o mundo que trabalha com isso daqui, basicamente, pode depender da gente, porque em torno de 90%, se eu não me engano, de todo o urânio do mundo está aqui no Brasil, certo? Nós, pela primeira vez, se não me engano, em 2015 ou 2016, fizemos uma recarga em uma das usinas nucleares lá de Angra, com urânio enriquecido pelo país, certo? Ou seja, a gente manda para fora e compra ele mais caro. Então aqui já vem um problema bem grande da nossa energia nuclear, porque nós temos a matéria-prima aqui, mas a gente estava vendendo ela, certo? E aí a gente estava comprando ela pronta depois para a gente poder usar, e pagando muito caro por isso. Não é um processo simples, não é um processo barato também de fazer o tal do enriquecimento de urânio. Mas a gente sabe o poderio que dá a uma nação o enriquecimento de urânio. Então aqui nós temos um material radioativo que vai ocorrer a fissão nuclear. Muita gente pensa o seguinte: ah, então beleza, então você corre a fissão, quebra. E quando quebra um átomo, cara, libera uma energia gigantesca. Bomba nuclear tem o mesmo princípio. Depois eu vou te mostrar a diferença na reação química, de fato, certo? Na nossa reação nuclear, vamos ter que chamar a reação química. Na reação nuclear, a diferença da bomba nuclear para um reator nuclear. Então aqui dentro, nesse material radioativo, está liberando energia pra caramba, cara. E muita gente pensa, beleza, então a energia que é liberada aqui é a energia elétrica que está saindo aqui no final no nosso postinho. Não é. Então, primeiramente, eu tenho o corpo do reator, tenho o material radioativo que está aqui dentro, onde vai ocorrer a fissão, certo? Eu tenho também, aqui representado, uma turbina.
Aqui eu tenho um sistema chamado de gerador. E aqui nós temos também um negócio chamado de condensador. Aqui embaixo nós temos um condensador. Como funciona esse processo todo, certo? Então, ó, percebam, certo? Que eu tenho um sistema que é isolado. Por onde? Tem uma entrada de água, certo? Então, eu tenho água que circula aqui nesse sentido. Certo? Entra em contato com tudo isso daqui. E como esse processo libera muita energia, energia na forma de calor, pensa no seguinte. Se ele gera calor, o calor aquece a água. E se aquece a água, certo? A água vira vapor. Então agora eu vou ter vapor d'água que está circulando por esse cano na parte superior. Então aqui embaixo entra a água no estado líquido, H2O líquida, certo? Gera vapor, o vapor sob uma elevada pressão passa por uma turbina. Então qual é a função do vapor? A função do vapor é tocar uma turbina. Pensa como se fosse uma panela de pressão, certo? Você esquenta a panela de pressão e o vapor vai fazer girar aquele pitinho que fica em cima da panela de pressão, que regula a pressão interna da panela, certo? A ideia aqui é a mesma, só que a diferença é que a gente não está esquentando água da maneira convencional do fogão, a gente está esquentando água fazendo com que os átomos sejam quebrados dos seus núcleos e liberem muita energia. Então essa panela de pressão gigantesca, certo? Faz tocar uma turbina. Então passa aqui e movimenta uma turbina. Esse vapor que passa por essa turbina, ele vem para esse condensador. Qual é a função de um condensador, gente? A função de um condensador é passar água do estado gasoso, água ou qualquer substância do estado gasoso, para o estado líquido. Condensar, condensação, do gasoso para o líquido. E aí o ciclo retorna, porque quando ele encontra essa parte maior aqui, ele condensa e retorna para o estado líquido, veja o que acontece com ele. Quando ele retorna para o estado líquido, ele entra no sistema de novo e isso daqui vira um ciclo. Um ciclo bem interessante. Então a água vem, vira vapor, passa por uma turbina. A turbina está acoplada a quem? Está acoplada a um gerador. O gerador pega e converte essa energia mecânica em energia elétrica e aí ela é distribuída para a gente. Tudo bem? Qual é o detalhe? Que para ter essa condensação, eu tenho que ter um choque térmico, certo? Eu tenho que ter um quente e frio, ok? Você conhece isso quando você está cozinhando em casa, você conhece esse processo quando você está cozinhando em casa no inverno com a janela fechada. Certo? Está cozinhando lá com a janela fechada, você vê que embaça toda a janela, molha a parede, fica aquele negócio, uma loucura para limpar depois, certo? A ideia é essa, tem que ter um choque térmico. Então o ar quente de dentro dessa casa está encontrando uma janela fria, então ele condensa na janela. Aqui a ideia é a mesma. Então para ter esse choque térmico, eu tenho um sistema que tem uma coleta de água, certo? Então a água, ela é coletada por esse sistema, daqui vem água, passa por todo esse circuito, água fria, água em temperatura ambiente, e aí ela é devolvida para o nosso sistema, ok? E aqui vem o nosso primeiro problema. Ó a pergunta que eu vou te fazer, certo? E aí depois nós vamos organizar as ideias pensando nisso. Bom, a água que está entrando aqui, ela sai devolvida para o rio. Fala, cara, então essa água é uma água radioativa? Essa água não é uma água radioativa. Percebam o sistema. Essa água que está aqui dentro, líquida, virando vapor e retornando para o estado líquido, não é ela que está saindo. Ela está lá em contato com o nosso sistema, com o nosso material radioativo, certo? Mas ela não está saindo do sistema, ela só está virando vapor e retornando para o líquido, virando vapor e retornando para o líquido. Ela está num ciclo, certo? Ela está fazendo um ciclo, está operando em ciclo aqui. A água que entra e sai no sistema é essa que está num ciclo chamado secundário. Então ela é coletada do rio, coletada do lago, coletada do mar, jogada para dentro do sistema para resfriar essa outra, aí ela volta. Não tem contato entre as duas. O que entra em contato é o quê? É só a parede dos dutos de admissão de água. É só essa parede aqui que ele resfria e essas paredes geladas vão fazer com que a água retorne para o estado líquido. Então, essa água que estava entrando e está saindo, ela não tem nada de radioatividade. Não tem absolutamente nada. É só uma água que está sendo resfriada,
está resfriando o sistema e está retornando. Tudo bem? Então essa água que sai não é uma água radioativa. E aqui cai num campo que eu sei que você vai relutar para aceitar ele, certo? Mas vou escrever o seguinte, ó, energia nuclear, e guarda isso no coraçãozinho, energia nuclear é limpa. Certo? Energia nuclear é limpa, é um tipo de energia limpa. Você fala, não tem como não. Certo? Nós temos uma dificuldade de aceitar isso. Pensa comigo, qual é o processo de produção de energia nuclear? Fazer a fissão, esquentar a água, virar vapor, fazer esse vapor voltar a ser água no estado líquido e entrar no ciclo de novo. Qual é o problema disso? Qual é o problema do ponto de vista da produção de energia? Ao ponto de vista da produção de energia, nenhum. Não tem problema nenhum para isso, certo? A energia é limpa, certo? Tanto que a água não está retornando para lá, é um outro sistema. Fala, mas e se falhar o sistema e ocorrer como ocorreu em Chernobyl? Se der um vazamento nisso daqui, a água vazar lá para o corpo receptor, vazar lá para o rio, vazar lá para o lago. Aí nós estamos falando de um acidente, certo? E acidente pode acontecer em qualquer tipo de produção de energia. Pensa uma barragem aí como Belo Monte, pensa uma barragem como Itaipu, por exemplo, se ela chegar de romper. Olha, se chegar de romper a barragem de Itaipu, o que acontece? Qual o tamanho do estrago? Como que a gente consegue mensurar isso daqui num longo prazo ainda, pensando não só no que vai ser para baixo da usina, o que vai ser para cima dela, na região do alagado também. Você já parou para pensar nisso? Fala, mas daí tem que romper a usina, tem que ter um acidente, certo? Mas a usina hidrelétrica é uma energia limpa. Aqui, ó, a usina nuclear, do ponto de vista de produção, também é uma energia limpa. Caso ocorra um acidente, aí sim, a gente opera com um grande risco. Sim, o risco é grande. O acidente é num longo prazo, certo? Caso venha dar uma catástrofe, a gente não consegue nem mensurar quanto isso. Mas isso somente se acontecer algum problema. Enquanto não acontecer, ela é uma energia limpa. Porém, é uma energia limpa e não renovável. Nem toda energia limpa tem que ser renovável. Certo? Por que é uma energia limpa, porém não renovável? Certo? Porque ela é extraída do ambiente, do meio ambiente, certo? Vai lá, extrai o urânio da mina e ele não vai se repor lá naturalmente. Diferente, por exemplo, da usina hidrelétrica. A usina hidrelétrica é uma energia limpa e renovável, porque quando chove, abastece de novo o reservatório e continua o ciclo normal, produção de energia. Chove, abastece o reservatório. Uma energia limpa e renovável. No caso da energia nuclear, ela é uma energia limpa, porém uma energia não renovável. Não renovável porque o combustível dela, o material utilizado na reação dela, certo? É um material que é extraído do meio ambiente, ele não se repõe lá naturalmente. Tudo bem? Então, eu tenho uma produção de energia limpa dentro de energia nuclear e o processo ocorre por fissão, gente. Tudo bem? A fissão é a quebra. Então, aqui dentro ocorre quebra de núcleos atômicos que libera uma quantidade de energia muito grande, porém não é essa energia que é a energia elétrica. A energia que interessa para nós aqui é o calor. Energia na forma de calor esquenta a água vira vapor, o vapor toca uma turbina, a turbina é um gerador e assim por diante, certo? Então o ciclo é feito dessa maneira. Como eu falei, tem diferentes reatores, tem diferentes maneiras disso daqui acontecer, certo? Tudo bem, mas o mecanismo basicamente é esse. Certo? É esquentar a água, gerar vapor, o vapor tocar uma turbina e depois esse vapor ser condensado. Certo? Tranquilo? Guarda isso com carinho. Energia nuclear, energia limpa e faria um bem danado isso daqui para a nossa matriz energética hoje em dia, certo? Só para você ter uma ideia, isso daqui pode ser comparado, e é chamado inclusive essa energia nuclear, de uma termoelétrica. Por que é uma termoelétrica? Ué, o que interessa aqui não é o calor no processo? O calor do processo não é utilizado para girar toda essa usina aqui? Sim, é o calor que é liberado lá, que é utilizado. Então, uma termoelétrica. Só que uma termoelétrica que usa uma energia de um certo risco, de um potencial de dano bem grande em caso de acidente. Só para você ter uma noção, as nossas usinas que trabalham com carvão, que operam com carvão, certo? Para fazer a mesma coisa, só que o combustível sendo carvão, e aí não é uma energia limpa, por quê? Porque o carvão, quando é queimado, o carvão libera gás carbônico. E aí não é interessante para o meio ambiente a liberação de gás carbônico. Pensa comigo, ó, 1 grama de carvão, ele produz energia suficiente para manter uma lâmpada
uma lâmpada da sua casa de 200 watts, acesa por 1 minuto. Então, se eu pegar 1 grama de carvão e utilizar lá na termoelétrica, certo? Para a produção de energia, o quanto de energia que ele fornece, certo? É capaz de manter uma lâmpada de 200 watts acesa por 1 minuto apenas. 1 grama de urânio, ou seja, a mesma quantidade, só que de urânio, a energia liberada por esse 1 grama de urânio é capaz de iluminar uma cidade de 500 mil habitantes por 1 hora. Dá uma olhada no tamanho da diferença que você tem. 1 grama de carvão, além de liberar gás carbônico para a atmosfera, certo? Ela mantém uma lâmpada acesa por 1 minuto. 1 grama de urânio, que é uma energia limpa, certo? Ilumina a energia liberada por ele, certo? Tem energia suficiente para iluminar uma cidade de 500 mil habitantes por 1 hora. Então, isso daqui na nossa matriz energética ia ajudar pra caramba, certo? E talvez barateasse um pouquinho o custo da nossa energia aqui, além de pensar no meio ambiente a longo prazo também. Certo, gente? Aproveitar aqui e pegar o gancho também, certo? Já que falamos de gás carbônico, falamos do nosso planeta, Nobel de Física, certo? Desse ano de 2021, ele foi atribuído a 2 camaradas, 2 pesquisadores que trabalharam exatamente no ramo das emissões de gás carbônico por ação humana, certo? E eles criaram sistemas, criaram meios para provar que tanto o tempo quanto o clima são influenciados pela ação humana hoje em dia, certo? Então, há mais de 10 anos o pessoal vem trabalhando nisso para provar que a ação humana da emissão de gás carbônico de uma termoelétrica à base de carvão, por exemplo, certo? É capaz de afetar diretamente tempo e clima, certo? Eles provaram que esse gás carbônico que é liberado afeta diretamente as correntes do ar. E afetar as correntes do ar afeta a movimentação de todo o sistema. Assunto quente, assunto bacana, que vale a pena a gente olhar com carinho para isso daqui. Beleza, gente?